Um absurdo. E pra galera também que tá aqui perdido, não sabe também o que é Strongman. Porque tem muita gente que sabe, conhece Strongman. Sensacional. E até eu, assim, eu não sei exatamente quais são as provas. Mas você as provas fã, variam. Né, cara? Você é fã, não, sou cara, fã, mas irado, eu sempre percebi assim que as competições variavam as provas. Até as mesmas provas eram com implementos diferentes, né? Sim. Você pode puxar tracionar. Um trem com os pés fixados, ou você pode puxar, né? Tentando tracionar. Ó, vamos falar do Strongman, mas vamos falar de como é que surgiu. Eu conheci o presidente do Strongman Internacional. Ele era um praticante de Highlander Games, Dr. Douglas Edmond, já falecido. Eu hoje tenho contato só com o filho dele, Gregor, que foi campeão de Highlander Games mundial. O Dr. Douglas, ele viu a necessidade de entreter o público no Highlander Games, porque o Highlander Games na Europa, ele é o quê? Ele é um circo. Gramados enormes, muita gente, muitos fãs, e entre uma prova e outra há uma logística um pouco demorada. Então eles tiveram a ideia em 1970, né, a gente está fazendo as contas aqui, né, de criar provas de entretenimento entre uma prova do Highlander Games e outra para entreter o público. Foi daí que surgiu o Strongman. Strongman é um esporte razoavelmente novo, 1970. E aí eles queriam o quê? Não só criar provas de força, mas provas que demonstrassem, usassem equipamentos que eram impressionantes. Né? Impactassem. É o que eu falo. O que é mais impressionante, tanto para a criança, quanto para o adulto, quanto para o idoso? Ver a gente levantando uma barra, vamos lá, com 300 quilos. Ok, 300 quilos é pesado, ok. Ou levantar um carro. Ou levantar aquela barra com aqueles pneus gigantescos. Ou levantar uma barra com pneus gigantescos, mesmo que esses pneus, entre aspas, sejam até mais leves do que os 300 quilos em anilha. É muito mais impactante. E foi daí que surgiu o Strongman. E aí cresceu de tal forma, cara, que se tornou um campeonato mundial. E se você for analisar, a maioria das provas do Strongman, elas estimularam a criação do CrossFit. Se você parar para analisar, virar pneu... Com certeza. É verdade. Os exercícios de levantamento de peso olímpico, enfim, é muito parecido, sabe? Só que numa dinâmica totalmente diferente, para uma aceitação maior dos praticantes. E aí o Strongman, ele foi criado dessa forma. E aí quais são as provas principais do Strongman? Geralmente, algumas são muito impactantes. Levantar carro. E aí o levantar carro, eles podem ser feitos de duas formas. O atleta ele levanta e sustenta o máximo de tempo possível. Ou, geralmente, também eles fazem dois carros do mesmo peso, 2 atletas, e ganha quem levantar mais vezes num determinado tempo. Puxar caminhão. Ainda tem, tipo, desculpa te interromper, tem aquela de carregar o chassi do carro. Né? Não, tem. Isso aí são provas que foram criadas posteriormente. Mas as provas iniciais eram o quê? Levantar o carro, puxar caminhão. Aí, inicialmente, eles puxavam sentado, como se fosse uma remada. Depois eles criaram um colete. Com a corda. Sentado era com a corda. Exato. Um movimento parecido com uma remada sentado. Né? Aí depois eles criaram um colete para tracionar um caminhão com uma corda à frente que você puxa e o colete preso ao caminhão. E aí você consegue puxar caminhões muito mais pesados do que sentado. E o Atlas Stones. É mais tradicional, né? Exatamente. Essas são as principais provas. Depois foram surgindo outras com até de resistência, né? Por exemplo, aquela que vai caindo o barril na caçamba e você vai fazendo desenvolvimentos. Sim. Por exemplo, o Farmer's Walk, que também é um exercício que foi criado vindo do Highlander Games. Porque como o Highlander Games eram provas que eram praticadas praticamente por pessoas de fazendas, né, na Escócia e tudo, existia provas de corrida, só que era corrida com galões de leite. Por isso, caminhada do fazendeiro. E aí o Farmer's Walk foi criado dessa forma. Você imagina, pegar 100, 150 quilos em cada mão,
levantar e sair caminhando. E aquele que bota aqui no trapézio e vai carregando também é Farmer's Walk também? Não, esse é... Aqui no Brasil eles colocam um nome diferente e lá fora eu esqueço, mas aqui é cangalha. É como se fosse uma barra de agachamento, né? Isso. Preso a alguma carga lateral. Esses implementos laterais podem ser tanto anilhas, quanto de repente colocar uma moto de cada lado. Que fica aquele negócio instável. Exatamente, né? Exatamente. Então o Strongman ele foi criado para entreter o público. As provas é uma mistura de força, resistência e assim, brutalidade ao mesmo tempo. Então não tem como. As pedras, aquelas pilastras do Hércules também. Também foram surgidos depois também. Lembra de todos. Hoje aqui no Brasil, pô, o cara é fã mesmo. Inclusive, cara, aí você falou da pilastra de Hércules, eu vou ter que falar de um incidente que aconteceu comigo uma vez. Eu fui participar do programa do Gugu, mano. O programa do Gugu era ao vivo. Depois a gente volta porque a gente tava falando, tá? Mas senão eu vou acabar esquecendo. Ó, programa do Gugu. Em vez das pilastras, o que a gente fez? 2 rampas, 2 carros. Isso eu vi também em algum lugar. Uma corrente com uma pegada presa em cada carro. Aí o atleta ia, segurava, aí pedia para os motoristas soltarem o carro devagar, até chegar numa tensão especial. E aí, ok, vai, pum. A gente soltava o freio de mão dos carros e sustentava. Aí o rapaz que foi primeiro segurou, largou. Aí me concentrei, era ao vivo, cara. Foda, cara. Aí fui, me concentrei, vai, solta. Segurei, aí escutando o tempo, passou o tempo do cara, beleza. Aí eu... Você tá concentrado lá e tá o Google... Cara, mas vou te falar, era uma mistura assim, de concentração, mas eu percebia que era ao vivo. Por exemplo, o Liminha, cara. Liminha às vezes chegava assim no meu ouvido, era ao vivo, né? Vamos lá, Jair, o mais forte do Brasil. Jair, segura mais, Jair, estamos arrebentando no Ibope. Ai, filha da puta. Eu fazendo uma força pra ganhar aqui a Ibope, eu quero que Ibope pra puta que pariu, cara. Aí, era um programa ao vivo, era um programa de entretenimento, não era um programa de esporte. Mas que a gente estava fazendo um sucesso danado, cara. E aí, nessa prova, eu percebi que o tempo tinha passado, que eu tinha ganho. Aí eu larguei, eu ia fazer uma palhaçada e continuei segurando, cara. Eu soltei, demorei pra sair, largar essa, né? Costela posteriorizada. Eita. Costela posteriorizada é o quê? A vértebra, ela é ligada numa costela, aí eu segurei muito tempo, um pouco mais esse lado, a costela girou, a vértebra girou também, saiu do lugar. Nossa, que fez clack, beleza, valeu, Gugu, Jair, acelera. Cara, quando terminou, tava faltando ar e, até eu voltar pro Rio e os fisioterapeutas colocarem no lugar, demorou, cara. Caramba. Então, assim, quem olhava na TV achava que era brincadeira, porque eu brincava, caramba. Mas, cara, eu viajava com meu fisioterapeuta. Muitas das vezes na TV, principalmente no Gugu... Mas na TV, volta e meia acontecia isso, machucar a mão. A mão. Essas... a gente tava conversando aqui antes também, né? A minha mão, ela tem... Você tá no Rio para fazer seu documento de novo por causa disso, né? Exatamente. Eu tenho problema na digital que... Eu falo que eu deixei minhas digitais todinhas nos pesos, nas pedras, nos caminhões e tudo. Porque eu perdi muito tecido com levantando peso. Eu tenho a mão pequena, cara. Pro meu tamanho. Minha mão é pequena. Então eu tentava compensar com o máximo possível esforço nelas, sabe? Então arrancava o couro da minha mão praticamente. E eu tenho esse problema até hoje. Às vezes passando num lugar que lê a digital, eu passo a digital. Se eu passar de novo, às vezes não lê. E aí eu vim renovar a minha identidade. Veio só pra isso, né? Porque não, mas se fosse trocar, mas aqui também vai participar de participar você, do podcast, honra, exatamente, pô. É aquela história também, se fosse trocar toda a documentação, né? Imagina. Porque se eu fosse fazer lá no Espírito Santo, eu teria que mudar a numeração da minha identidade, né? Aí eu, ia dar um trabalho tremendo de mudar todos os meus cadastros e tudo. Bom, então, né? Ele teve que a gente fez aqui o podcast. Nos prestigiar. Uma honra. Hoje aí, mas aí tu tem que fazer essa vinda aqui de quanto tempo pra fazer essa...
essa... 5 anos. Validade. Ah, tá, a validade da identidade, Ah, show. Porque eu acho que eu não lembro. Tu faz identidade? Eu faço. Download Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.